Fala galera, esse é o Geolove, canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu sou Eduardo Damas, professor de Geografia, e nessa aula o tema é Geologia. Você sabe o que são dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal, mas antes de começar não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades que vem por aí. O tema dessa aula é Geologia, mais especificamente as estruturas geológicas da Terra. Quais são as estruturas geológicas que formam a crosta terrestre do nosso planeta? Nós estamos pisando, nós estamos habitando em cima de estruturas geológicas com características diferentes. Vamos ver e vamos aprender sobre cada uma delas nessa aula. Quais são então as estruturas geológicas do nosso planeta? São os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Elas se diferenciam a partir de suas características e também da sua época de formação. Os escudos cristalinos são estruturas geológicas muito antigas, que têm mais de 2,5, 3, 4 bilhões de anos. Tá? Então foram formadas há muito tempo, quando a Terra começou a se formar há bilhões de anos atrás. As bacias sedimentares são mais novas, elas foram formadas no Paleozoico, no Mesozoico e também existem bacias que foram formadas no Cenozoico também. Os dobramentos modernos foram formados a partir da era Mesozoica e da era Cenozoica. São mais recentes, por isso modernos, porque eles são recentes quando nós falamos de um tempo geológico. Agora vamos ver as características de cada uma dessas estruturas geológicas. Primeiro, dos escudos cristalinos. Também são chamados de maciços antigos, porque são muito velhos, foram formados há muito tempo. Segundo, são as rochas mais antigas, mais velhas do planeta, como nós vimos, rochas que têm mais de bilhões de anos, são rochas muito antigas. Elas foram formadas à época da consolidação da Terra, a época que a Terra começou a se resfriar e deu origem então a esses escudos. São constituídos de rochas magmáticas ou metamórficas. Então, nos escudos só existem rochas magmáticas ou metamórficas. Isso é uma coisa importante. Não existem rochas sedimentares em escudos cristalinos. Por quê? Porque se elas foram formadas pelo resfriamento do magma, ou elas serão rochas magmáticas ou rochas que foram transformadas, foram metamorfizadas e aí viraram rochas metamórficas. São as rochas mais resistentes, porque foram rochas que foram resfriadas ao longo de milhões de anos e estão muito desgastadas devido ao processo erosivo. Como elas são muito velhas, elas foram muito intemperizadas, foram muito erodidas ao longo do tempo, pela água, pelo vento e por outros fatores. Isso rebaixou a sua altitude. São as rochas, então, que estão bastante erodidas e têm altitudes menores em relação principalmente aos dobramentos modernos, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Elas apresentam uma quantidade significativa de recursos minerais. Nos escudos estão grande parte dos recursos minerais que o homem utiliza na economia. Então, ouro, prata, ferro e vários outros recursos minerais são encontrados nessas rochas, nessa estrutura geológica que são os escudos cristalinos. O nome cristalino é porque é uma rocha que se resfriou durante um tempo muito longo e deu a possibilidade da formação de cristais. Exatamente porque esse resfriamento ocorreu lentamente no interior da crosta terrestre e por isso possibilitou a formação de cristais. Então, são nessas rochas que se encontram pedras preciosas e outros elementos, outros minérios que são utilizados pelas atividades econômicas, principalmente minerais metálicos, são encontradas nos escudos
cristalinos. Os escudos cristalinos, eles fazem parte dos crátons, mas o que são os crátons? Crátons ou cratões são estruturas muito antigas formadas no pré-cambriano e, então, formados na era proterozoica e arqueozoica. Para ser um cráton, ele precisa ter uma estabilidade geológica. O que significa isso? Não pode ter nenhum tipo de tectonismo, tem que ser uma área estável geologicamente, sem sofrer ação tectônica, de movimento de placas tectônicas. Então, para ser um cráton, essas áreas têm que estar livres de tectonismo por pelo menos 100 milhões de anos para serem consideradas como crátons. Então, isso é uma coisa importante. Essa estabilidade geológica é uma característica de um cráton, ou cratão, ou cratões. Esses crátons são divididos em duas partes, os escudos cristalinos e as plataformas continentais. Vamos ver então o que é essa plataforma continental. Nós já vimos o que é o escudo cristalino e nós vamos ver o que é a plataforma continental. O escudo cristalino é a parte do cráton que está na superfície. É aquela que o homem pode construir, que o homem explora. Esse é o escudo. Já a plataforma continental, ela não é visível, porque em cima dessa plataforma continental houve a deposição de sedimentos que deram origem a bacias sedimentares. Vamos ver então uma imagem para entender melhor isso aí, tá? Então, tanto o cráton, que é o escudo cristalino aqui, então a gente está vendo um cráton, o escudo cristalino, e aqui também é um cráton, que é essa plataforma aqui. Então a plataforma também faz parte do cráton, só que ela foi coberta por sedimentos, dando origem aqui em cima a uma bacia sedimentar. Então tanto o escudo como a plataforma aqui continental é também um cráton. Só que a diferença é que o escudo ele está aflorado na superfície, as rochas do escudo cristalino, enquanto essa plataforma está coberta por sedimentos. Então essa que é a grande diferença entre o escudo e a plataforma. Mas os dois fazem parte dos crátons. Vamos lá então, vamos continuar. Então agora uma segunda estrutura geológica importante da Terra são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas são formadas por sedimentos, quer dizer, são áreas que foram cobertas por sedimentos, dando origem a rochas sedimentares. Essas áreas, normalmente, os sedimentos vêm dos antigos escudos. Escudos no processo de erosão, nesse processo de intemperismo, vão perdendo aí o seu tamanho, vão sendo desgastadas, e esses sedimentos acabam se depositando nas áreas mais baixas, nas áreas deprimidas, e dando origem, então, a bacias sedimentares. Vamos, então, ver as características dessas bacias sedimentares. Formados, então, na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, você tem bacias sedimentares de diferentes épocas, formadas em diferentes eras da idade geológica do planeta. Elas são rochas que são localizadas em áreas deprimidas, em áreas que foram ocupadas por sedimentos, áreas mais baixas que os sedimentos ocuparam, dando origem a essas bacias sedimentares. Elas foram formadas a partir da deposição de sedimentos ao longo de milhões de anos, então demorou muito tempo para que esses sedimentos fossem sendo depositados e fossem sofrendo um processo de litificação e se tornando rochas. Esses sedimentos podem ser de origem rochosa, quer dizer, pedaços de rochas que foram intemperizados, erodidos e depositados no fundo das áreas deprimidas, ou podem ser também restos de plantas e animais que foram depositados nessas áreas, dando origem a rochas de origem orgânica, vindo de matéria orgânica, advindo de restos desses animais mortos e plantas mortas, e que num processo também de milhões de anos vai dar origem a rochas, ou a óleo, ou a gás, que são muito utilizados pelo ser humano. Então, são nessas rochas, são nessas bacias sedimentares que são encontrados aquíferos, que são reservas de água, porque muitas dessas rochas têm poros, têm áreas permeáveis, e essas áreas permitem que a água fique depositada ali, então formando aquíferos,
ou também nessas áreas você tem a formação de reservas de petróleo, de reservas de gás natural, a formação de rochas como carvão, como xisto. Todas essas rochas são rochas de origem sedimentar. No caso do carvão, do petróleo, do gás, do xisto, rochas que são originadas de matéria orgânica morta, de restos de plantas e animais, que num processo de milhões e milhões de anos, processos específicos físico-químicos, deram origem a essas rochas, ou óleo, como petróleo, ou gás natural. Vamos ver então uma imagem para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de formação das bacias sedimentares. Então as bacias sedimentares, elas são formadas a partir do processo de intemperismo e erosão. Esses sedimentos então são levados pela água e pelo vento e são depositados nas áreas mais baixas, normalmente no oceano. E no processo que vai acontecendo ao longo de milhões de anos, sedimentos que estão sendo depositados começam a sofrer um processo de litificação, um processo de formação de rochas. O nome desse processo é diagênese. Diagênese são vários processos, são várias situações que vão ocorrendo para que aquele sedimento acabe se tornando rocha. Não existe apenas um processo, uma maneira de um sedimento se tornar rocha. Então, esses diferentes processos que dão origem à rocha sedimentar é chamado de diagênese. Então, você tem ali depositado no fundo do oceano os sedimentos de uma determinada época, depois começa a haver um novo depósito, e aí vai formando camadas que representam épocas distintas de formação daquelas rochas. Então, você tem uma rocha sedimentar que cada camada representa um movimento, uma época diferente do seu processo de formação, representa sedimentos diferentes, características climáticas diferentes. Por isso a importância das bacias sedimentares e das rochas sedimentares para o estudo da idade geológica da Terra, das características antigas, para saber os climas do passado, para saber os processos que estavam ocorrendo em épocas passadas por causa dessas camadas que representam períodos distintos de formação da rocha com características específicas, tanto de clima como do processo erosivo. Ok? Então agora vamos para a terceira estrutura geológica, que são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos também são chamados de cadeias orogênicas ou cadeias de montanhas. Ouro é montanha em grego, então gênicas vem de origem. Então cadeias estão relacionadas a cadeias de montanhas. E aí, essas geologicamente recentes, elas foram formadas há pouco tempo, quando a gente considera o tempo geológico, há cerca de 50 milhões de anos atrás, que essas cadeias orogênicas foram formadas. Então, são recentes dentro da idade geológica do planeta. Elas foram formadas por movimentos orogenéticos, quer dizer, choque de placas tectônicas. Todas essas cadeias montanhosas foram formadas por choque de placas tectônicas. E essas cadeias de montanhas, então, são as áreas que apresentam principais aspectos do vulcanismo. Os vulcões mais ativos e também inativos do mundo estão nessas áreas e também apresentam uma grande ocorrência de terremotos nessas áreas, porque elas foram formadas de áreas de choques de placas tectônicas. Então há ali uma grande tensão geológica por causa desse choque das placas que ocorre então, que acaba ocorrendo então muitos terremotos. Essas áreas são as áreas mais altas do mundo, as áreas mais elevadas do planeta são as áreas de dobramentos modernos. Vamos ver então uma imagem para a gente saber onde tem esses dobramentos modernos. Então aqui, ó, as montanhas rochosas é um dobramento moderno, os Andes aqui na América do Sul é outro exemplo aqui. Aqui o Himalaia, que é a área mais elevada do planeta, é outro dobramento moderno. Aqui a gente também tem os Alpes, aqui na Europa também é um dobramento moderno. Aqui nós temos uma cadeia aqui o do Atlas, e essa região aqui também é região de dobramentos. Então essas são áreas recentes, áreas de choque de placas tectônicas, ok? Então a gente tem aqui as referências que foram utilizadas para essa aula.
Espero que você tenha entendido o que são as estruturas geológicas do nosso planeta. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ficar sabendo das novidades, ok? Então, até uma próxima aula. Saudações geográficas.